Nosso Deus, nosso Pai, queremos pedir agora que o Senhor esteja com o teu servo, nosso pastor Eduardo, na mensagem que ele trará. Que seja estabelecido a partir de agora, Senhor, um link dos nossos corações com o teu coração, Senhor, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer através do pastor. Que ele seja um instrumento nas tuas mãos a partir de agora. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Bom poder estar juntos em adoração com os irmãos, para nós podermos refletir na sua palavra. Algum tempo atrás, no dia 6 de outubro, mais especificamente, nós conversamos com os irmãos aqui no culto sobre o tema que foi do concílio desse ano da nossa igreja, novos tempos, novos desafios. E nós colocamos sobre a questão desses novos tempos e os novos desafios, não olhando a questão só do ambiente onde nós vivemos, o momento em que nós passamos como igreja inseridos no mundo em que nós estamos, mas nós comentamos bastante sobre o foco pessoal. Qual é o novo tempo de Deus para a sua vida? O que Deus quer da sua vida agora? Qual é a etapa de Deus para a sua vida? Qual é o caminho de Deus para você nesse momento? E na ocasião nós repartimos que estamos passando por um período de estar repensando várias coisas na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, e procurando discernir a voz de Deus e não apenas estabelecer: agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, não vou precisar mais fazer isso, então eu vou fazer aquilo, ou aquele projeto que estava enterrado, vou desenterrar. Mas do que sair à frente pensando, eu comecei a buscar de Deus o que Deus tem para a minha vida. E nesse processo comecei a orar, buscando também de Deus, procurando refletir no meu coração algumas inquietações que eu trago, tentando entender qual é o novo de Deus para nós enquanto igreja. Naquela ocasião, posteriormente, aliás, nesse dia 6 de outubro, eu reparti algumas coisas que Deus tem inquietado o meu coração. E a partir dessa mensagem, as próximas mensagens que eu trarei, gostaria de passar por cada uma dessas questões. Nós falamos naquela ocasião sobre algumas coisas. A primeira delas que eu sinto no meu coração é o Espírito Santo agir com mais liberdade no nosso meio. A segunda é uma presença viva de Deus em nossas vidas. Culto como um encontro com Deus vivo e o compromisso radical com o Senhor. Nessa manhã, eu gostaria de pensar com os irmãos nos dois primeiros temas, que é o Espírito Santo agir com mais liberdade e talvez entrando um pouco na presença viva de Deus em nossas vidas, ou trabalhamos isso separado. Quando nós pensamos sobre o Espírito Santo agir com mais liberdade, nós comentamos o texto de 2 Coríntios 3,17, que diz: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós falamos, precisamos dar mais espaço para o Espírito Santo agir em nossas vidas e na vida da igreja. Nós precisamos mergulhar por completo e não apenas ficar parcialmente envolvido pelo Espírito Santo de Deus. E desse tempo para cá eu tenho meditado sobre essa questão, tenho pensado sobre essa questão, e eu procurei orar de modo que eu não caísse em chavões ou frases prontas ou ideias estabelecidas acerca da obra do Espírito Santo. Aliás, acerca de como o Espírito Santo agir com mais liberdade na minha e na sua vida, nós sabemos perfeitamente. Nós não precisamos
já estudamos várias vezes, você sabe disso. Então eu comecei a pensar, Senhor, como nós fazemos para que o Espírito Santo possa operar na minha vida e na vida da igreja com mais liberdade? E naturalmente a chave está em como nós nos relacionamos com o Espírito Santo. E quando você olha o livro de Atos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, cita 40 vezes a expressão Espírito Santo, sem as referências indiretas, em que no texto está falando do Espírito Santo, mas não está citado o termo Espírito Santo. Diretamente aparece 40 vezes. Alguns autores dizem que o livro de Atos não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas deveria ser o Atos do Espírito Santo. Que nós vemos como o Espírito Santo dirigia. O autor Lucas, ao narrar o livro de Atos, ao buscar informações, ele percebeu que na maneira como ele descreveu isso. Descreveu o versículo de Atos 1:8, que o Espírito Santo viria e a igreja seria testemunha, começando em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Então o livro de Atos é uma descrição de como o Espírito Santo impulsionou a igreja até os confins da terra na época existente. Quando nós olhamos esse livro, nós ficamos maravilhados de como esse pessoal, essa igreja, lidava com a sua relação com o Espírito Santo e a presença do Espírito Santo que produzia. Eu comecei a fazer alguns estudos, comecei a esboçar, comecei a pensar, comecei a estabelecer, comecei a estudar alguns textos, preparei várias coisas sobre o Espírito Santo, mas eu li aquilo e o que veio no meu coração, irmãos, isso aqui é uma teoria acerca do Espírito Santo. E nós não estamos mais precisando de teoria sobre o Espírito Santo. Nós não precisamos saber mais o que ele faz e por que ele não faz, quando ele não faz. Nós não precisamos ver que muitas vezes há texto na Bíblia que diz que não devemos resistir ao Espírito Santo, não devemos entristecer o Espírito Santo, não devemos blasfemar contra o Espírito Santo. Há tantos textos que falam de coisas que eu e você podemos fazer para impedir a obra do Espírito Santo. E outros tantos que falam dos efeitos que causa quando o Espírito Santo age na nossa vida. Mas eu confesso, irmãos, a Liana perguntava, e eu falei para ela, eu tenho que fechar esse sermão. Ela disse, então senta aí e fecha. Não, já está tudo no papel, eu preciso entender, parece que está faltando alguma peça nesse negócio, essa montagem aí não está certa. E eu comecei a refletir e orar, pensar, e eu não conseguia, se não conseguisse apresentar aquele esboço mesmo. Mas ontem à noite, lendo o texto, uma expressão me chamou muito a atenção, e essa expressão, eu creio, que seja uma das pistas para que o Espírito Santo haja com mais liberdade na nossa vida. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Atos. No verso 46. Do verso 42, do verso 42 em diante, uma série de coisas que caracteriza a igreja. Essa igreja movida, essa igreja impulsionada, essa igreja energizada pelo Espírito Santo, tinha algumas características muito interessantes. Mas o verso 46 nos fala de modo especial. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Na versão Almeida e Corrigida, que nós não lemos muito, diz assim: perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Partiam o pão de casa em casa e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa expressão
com alegria e singeleza do coração, me chamou muita atenção. De alguma forma, no coração daquelas pessoas havia algo especial, que era uma empolgação. A palavra alegria ali não é só a alegria de estar alegre ou dentro de um contexto, mas é uma alegria que mais seria traduzido por exultação do que por alegria. Havia uma empolgação no coração daquelas pessoas e uma simplicidade de lidar com as coisas. E essa empolgação que eles tinham pela presença de Deus na vida deles, levavam eles a sofrerem, a apanhar e continuar louvando o Senhor. Levavam eles a enfrentar toda sorte de adversidade e manter o Evangelho sendo proclamado para cumprir a missão que Deus estabelecera sobre a vida deles, de proclamar a salvação a todos, de crer e experimentar o poder de Deus, de pagar o preço para viver radicalmente em santidade e temor na presença de Deus. Havia no coração daquelas pessoas alguma coisa diferente. Bom, eles tinham acabado de tomar um 220 do Pentecoste, eles estavam no Pentecoste. Eles não estavam numa experiência que nós podemos ter de experimentar algo especial de Deus. Eles estavam no Pentecoste, pastor, entendeu? Era o Pentecoste. A gente sempre pensa assim, essa era a igreja. Eles viveram perto de Jesus, eles estiveram cara a cara com os grandes homens de Deus. E nós pensamos assim, que eles são sobre-humanos e são diferentes de nós. Eles não viveram em 2013. Eles não viveram numa época que nós estamos vivendo. Ontem, conversando com uma pessoa da nossa família, tivemos uma reunião da família por parte da minha tia. Eles se reúnem e, como nós estamos ligados de alguma forma, nós somos convidados. E conversando com uma das cunhadas dessa minha tia, ela estava dizendo assim: antigamente era mais fácil, né? A gente ia muito na casa dos outros. Chegava e fazia uma visita. O telefone não funcionava direito, então a gente ia mesmo, né? Não tinha celular para dizer. Hoje a gente liga, eu estou meio culpado e tal, né? A casa está meio bagunçada. Não, naquela época não tinha disso, né? Naquela época simplesmente se ia. Eu lembro quando eu era moleque, vinha passar o Chogatos na casa do meu avô. E no dia primeiro, eles acordavam cedo, preparavam um monte de comida, porque naquele dia meu avô era um dos patriarcas da família. Então era certeza absoluta que vinha uma após outros familiares chegar até ali a casa para desejar um feliz ano novo, cumprimentar e comer alguma comidinha, comer um tempurá de gogô, né, Cecília? A moda aqui na Holanda. E ir embora. Tomavam um cafezinho, alguns ficavam para almoçar. Mas essa parede está dizendo, agora o tempo é diferente. As pessoas não vão, tem trânsito, é longe, não dá, eu estou ocupado. As pessoas não se relacionam, o mundo é diferente, não é como é. Os caras não viveram em 2013, pastor. Se os caras tivessem vivido em 2013, acho que nem o Pentecoste faria isso tudo. E a gente coloca um monte de obstáculos. Mas o fato é que havia no coração desses homens e dessas mulheres algo que nós precisamos resgatar no nosso coração. Porque nós levamos a vida cristã de uma forma muito pesada. Os obstáculos são motivos para nos impedir de caminhar e avançar. Os obstáculos são motivos para roubar a alegria no nosso coração. Um comentarista, um autor que escrevia alguma coisa que eu li acerca desse versículo, ele disse assim: não tem como alguém dizer ser crente e viver sempre gemendo, carrancudo e explodindo, porque o Espírito do Senhor tem derramado no nosso coração alegria. Há algo, queridos, que parece que está faltando para nós.
há algo que está faltando para nós, algo que tem relação com essa alegria e essa singeleza no nosso coração. Nós precisamos buscar mais o Espírito Santo? Precisamos orar mais? Precisamos meditar mais na palavra? Precisamos de um monte de coisa. Mas essas coisas que nós precisamos são motivadas quando o nosso coração está impulsionado por uma empolgação que é além do natural, que é além da minha perspectiva de avaliar e ficar empolgado. É algo que vai além, não é algo que, puxa, eu preciso, né, pastor? Eu preciso, né? Preciso mais, né, pastor? Puxa, quanta coisa eu preciso. E às vezes a gente carrega assim, entra no culto e sai desse jeito. Já vem com alguns sacos de batata no ombro e o pastor joga mais saco de batata no ombro ainda. E sai daqui dizendo, quanta coisa nós precisamos. Mas o que eu olho aqui é que eu não vejo no livro de Atos pessoas que sentiam isso. Pelo contrário, eles batiam de frente com os problemas com alegria e singeleza de coração. Por quê? Naturalmente que o Espírito Santo agia com mais liberdade na vida dessas pessoas. O texto fala alegria e singeleza de coração, e eu gostaria de refletir um pouquinho nessa expressão. Alegria, como eu disse, a palavra quer dizer grande alegria, exultação. Não é uma alegria contextual, motivada por alguma boa notícia que você teve. Não é alegria de o seu time de futebol estar vencendo, como os torcedores do time aí que foi campeão antecipado, né? Então, não é o nosso, então é azul, é do outro lado, né? Não é essa alegria que leva os caras a quebrar coisa, a dar pulo, a gritar. Depois passa. Um ano ganha tudo, no outro ano não ganha nada. Um jogo fica excepcional e no outro parece pelada de várzea. Não é essa alegria. Não é a alegria de que um dia você conseguiu fazer alguma coisa bem feita e as coisas deram certo, né? Não é aquele dia que você sai no trânsito e todos os faróis estão verdes para você e você vai parar num lugar que você sabe que é difícil de ter vaga para estacionar e você chega lá, tem aquela vaga, você vai no shopping e para na porta do elevador, né? Não é essa alegria. Não é essa alegria. Você vai no banco e você já vai pensando assim, meu Deus, aquela hora você chega lá, os caixas vazios, você diz, não acredito, oh glória. Não é essa a alegria. A alegria que está falando aqui, de grande exultação, de uma empolgação excepcional, não tem a ver com o contexto que você está vivendo no momento. Ela tem a ver com algo que está dentro de nós, é algo que parte de dentro. É algo que está no nosso coração, algo que Deus derrama no nosso coração, que nos faz enxergar a realidade de modo diferente, dando ela certa ou não, dando todos os faróis vermelhos, não tendo vaga para parar, fila no banco, independe disso. É algo que há no nosso coração. E eu tenho pensado, queridos, como eu preciso disso, como eu sou contextual, como eu sou circunstancial, como às vezes a circunstância manda na minha vida. E nós não deveríamos ser dessa maneira. Você não sente que falta isso na sua vida? Eu sinto que falta isso na minha vida. Eu sinto, Senhor, eu quero viver algo que me faça enxergar a realidade de modo diferente, independente de como ela estiver. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Ou Gálatas 5, que foi lido pelo irmão Simeão, não combinamos, mas há dois textos ali que
fazem parte da reflexão, em especial o verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. A verdadeira alegria existe quando nós permitimos que o Espírito de Deus habite plenamente no nosso coração e ele frutifique. Quando nós buscamos esse algo dentro do nosso coração. E parece-me, queridos, que nós associamos a questão do Espírito Santo excessivamente à circunstância. O dirigente do louvor ministrou, o dirigente do louvor estava cheio do Espírito, então a igreja foi conduzida cheia do Espírito. Isso é muito bom. A pregação foi assim, assim, assado. Aquele dia estava especial e eu senti o Espírito de Deus. Nós associamos, nossa, aquele dia houve um momento em que um quebrantamento no meio do povo de Deus e ali o Espírito Santo fluiu com liberdade. Nós associamos exageradamente a nossa espiritualidade às circunstâncias. Em Romanos 14, 17, Gálatas 5, 22 diz que esta alegria é fruto da ação do Espírito Santo no meu e no seu coração, e não fruto da ação do Espírito Santo no meio, para usar palavras bonitas, para fazer piadinha legal, para conseguir comunicar efetivamente, ter um linguajar adequado. Todas essas coisas são bacanas? Sim. Nós estávamos comentando ontem em casa, eu e a Eliana, o missionário que tem trabalhado conosco, o Igor tem uma capacidade de mobilizar e energizar jovens e adultos, que quando ele começa a falar aquele negócio, ele tem uma vibração na fala dele, que ele envolve os jovens, e ele tem algo, você conversa com ele, o cara tem algo que te contagia. Ele não fala dos projetos dele assim por falar, algo diferente, é um dom de Deus na vida dele. Mas nós não estamos falando quando somos ministrados por alguém assim somente. A alegria que está falada aqui é derramada pelo Espírito Santo de Deus no meu e no teu coração, independente do que vem de fora. Descubra a verdadeira alegria permitindo que o Espírito de Deus habite o teu coração plenamente e frutifique. Por isso Paulo diz em Filipenses 4,14: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Deixe que a alegria dele permeie o seu coração. A segunda coisa que o texto fala é singeleza, simplicidade, ou na NVI, sinceridade. O que ele quer dizer com essa sinceridade, essa ingenuidade? Alguns dicionários usam a palavra ingenuidade. O que está querendo dizer com isso? Queridos, você quer ver a sinceridade, a ingenuidade, a simplicidade do coração? É conversar com um novo convertido. Ele não tem o igrejês, ele não tem o biblês para ficar falando das coisas espirituais e falar numa linguagem bonita e igrejamente correta. Ele fala do jeito dele, mas ele está transbordando. Jesus estava falando no culto de oração, ele cheira Jesus, porque Jesus está transformando a vida dele, então ele começa a transbordar Jesus por onde ele vai. Ele tem cheiro de Jesus. Essa singeleza de coração, de enxergar as coisas de uma maneira mais simples, mais sincera, de perceber Deus permeando as coisas. Mas e os problemas? Os problemas estão ali do mesmo jeito. Sabe qual é o problema muitas vezes, queridos? Que essas pessoas são empolgadas, são turbinadas, vão a 1000 por hora. E infelizmente, muitas vezes com o nosso convívio frio, ela vai perdendo essa empolgação. E vai olhando para a direita e para a esquerda e começa a perceber que muitas vezes o meio que ela vive destoa dela e ela vai se adaptando. Queridos, nós temos que resgatar essa singeleza. Agora, o que leva as pessoas a transbordar em Jesus, a, como eu disse, cheirar Jesus?
experiências pessoais com Deus. Pessoas que experimentam Deus no seu dia a dia, transpiram e transbordam Deus. Pessoas que conhecem Deus aqui. Pessoas que têm conhecimento racional acerca de Deus, falam racionalmente acerca de Deus, mas não cheiram Deus, não transpiram Deus. Quem é cheio de experiência com Deus, começa a transpirar Deus por onde anda. Sem perceber, está falando de Deus para as pessoas. Sem perceber, Deus está no meio da sua conversa, porque faz parte intensa da sua vida. Singeleza de coração, a simplicidade da empolgação, talvez do primeiro amor que nós precisamos resgatar. Essa alegria, essa exultação intensa, movida pelo Espírito Santo, com essa simplicidade natural de quem está experimentando coisas novas e descobrindo as verdades do Evangelho. Ocasião, eu ouvi o testemunho de uma família, e graças a Deus toda ela depois acabou se convertendo a Jesus. Mas uma dessas pessoas era assim: nossa, meu irmão voltou do Japão, e ele se converteu numa igreja pentecostal lá no Japão, e ele voltou turbinado, 3.0, meu amigo, ninguém aguentava o cara. O cara não saía do pé de ninguém, o cara era chato que só, e ele pegava no pé de todo mundo, chegava a ser exagerado. Mas toda a família se converteu por outros caminhos. Deus foi colocando outras pessoas, e Deus foi ouvindo. E eu ouvi dessa própria pessoa um dia dizendo: eu era meio exagerado. Mas o cara transbordava, porque ele voltou. E ele disse assim: minha família lá no Brasil não conhece isso aqui que eu conheci. Eles não sabem desse Deus que eu sei. Eles não têm noção do que é isso. E o desespero de ver aquelas pessoas abraçando a mesma fé fez com que ele talvez perdesse até o bom senso. Mas ele não calou, porque ele cheirava Jesus. Queridos, isso mais do que um sermão organizado, é um compartilhar uma inquietação que está no meu coração. E segundo esses dois textos, Romanos 14, 17 e Gálatas 5, 22, essa alegria e essa singeleza só vai permear o nosso coração quando o Espírito Santo puder manifestar os frutos de nossas vidas. Quando nós vivermos intensamente as experiências com o nosso Deus. Quando o nosso Deus é só teoria ou histórias da Bíblia, que são tremendas, mas são histórias da Bíblia. Quando nós não temos as nossas histórias e os nossos testemunhos, então nós vamos nos tornando pessoas que conhecem a Deus, sabem acerca de Deus, mas não vivenciam Deus. E eu gostaria de dizer que nós precisamos resgatar isso na nossa vida. A gente sempre fala para o pessoal das células: você quer revitalizar a célula? Traz gente nova. Traz gente nova, porque a gente nova faz pergunta, gente nova questiona, e gente nova, quando converte, traz alegria para a célula. Fala do que Deus está fazendo, da revolução, e aquilo alegra o coração da gente, que o líder de célula que ouve uma pessoa compartilhar do que Deus está fazendo, ele pensa: Senhor, valeu a pena todo esse tempo que eu estive dedicando todo dia da semana, abrindo minha casa, arrumando para receber. Alegria no coração. Mas quando a gente não tem experiência com Deus, a gente, como diz o falecido pastor Ayrton Justo, a gente começa a dar pão duro para os outros. Pão que ficou lá em cima da geladeira e ficou duro, de tão antigo que é. E antigamente, quando Deus fez isso, e nós não temos, Deus está fazendo isso. Alegria e singeleza do coração vai gerar na nossa vida essa vibração, essa empolgação. Isso é o Espírito Santo quem derrama. Se ele não agir com mais liberdade na minha e na sua vida, então não vai haver isso. Que Deus possa estar
tocando no seu coração e te encorajando a você a buscar isso. Vamos orar. Eu não sei como você tem sentido a sua caminhada de fé. Talvez você esteja bem, você disse, não, eu estou tranquilo, pastor, tá beleza. Talvez você esteja sentindo, não, tá legal, tá ótimo. Pô, melhor estraga. Ou você está pensando, não fuça muito não caça mais coisa não. Mas eu queria te dizer, querido, Deus quer muito mais na nossa caminhada de fé. Deus quer ver na nossa vida muito mais. Deus quer que você e eu experimentemos muito mais. Não uma vida dirigida mais ou menos pelo Espírito Santo. Não uma vida mais ou menos parcialmente cheia do Espírito Santo. Não uma vida mais ou menos com um pouquinho de alegria no coração. O Senhor quer derramar através do seu Espírito Santo algo novo na sua vida e na minha. Um mover novo. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Havia no meio dessa igreja, irmãos, algo que talvez nós estamos precisando. E eu queria te encorajar. Nessa manhã, abre o seu coração e convida o Espírito Santo para derramar bênção sobre a sua vida. Senhor, abençoa-nos dessa maneira. Nós queremos sim experimentar o poder, a manifestação intensa da Tua presença através do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós queremos almejar isso como algo essencial para que a gente possa viver com intensidade a vida cristã. Por isso, derrama o Teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos irmãos. E resgata isso na nossa vida, Pai. A alegria de caminhar com o Senhor. Faz isso, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.